Boa tarde, pessoal. Hoje é 10 de agosto de 2021, meio-dia e 35. Estamos aqui reunidos com muita satisfação para compartilhar com vocês os resultados do projeto extensionista de acolhimento, de escuta humanizada das equipes do Hospital São Paulo e da SPDM, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Silveira da Psicologia. Eu, juntamente com a atividade, né, determinante da coordenadora desse projeto, co-coordenadora comigo desse projeto, a professora Cici Veloso, também coordenadora da Associação Brasileira de Cuidados Integrativos, em conjunto com o professor Acari, da Neurologia da Medicina. Nós estamos aqui em nome desse trio e de toda a equipe da psicologia, de toda a equipe dos estudantes extensionistas, né? Eu venho aqui ser porta-voz dessa partilha, ser facilitador dessa partilha. Né? Aqui na condição de facilitador, a gente tem vários parceiros e parceiras que fazem parte desse projeto. A palavra também está aberta para todas as parcerias desse projeto. E a tônica desse nosso encontro é uma partilha, tá, gente? Às vezes a pessoa vem com uma expectativa muito formal de palestra, né? Mas é uma experiência de encontro, de contato, né? Acho que isso condiz com o viés que estamos construindo no grupo de uma escuta humanizada, né? Para quem não sabe, eu sou professor de psicologia humanista da Unifesp. É um privilégio, a honra de dar um módulo que trabalha a questão do contato, do acolhimento, da empatia. E eu vim aqui para compartilhar com vocês essa jornada de encontro, tá? Tem várias pessoas aqui da equipe, eu até perdoa se eu esquecer de alguém da janelinha, mas a gente tem, da psicologia, a gente tem a Cristina Monteiro, a Laís Nucci, a Zoca Freire. Da extensão, dos estudantes extensionistas, a gente tem a Bruna Barbosa, a Camila Veloso. Se entrar mais alguém, me perdoe se eu não der o nome. Mas eu vou projetar um slide, gente, mas eu vou focar muito mais na fala, tá, gente? Se tiver uma discrepância entre o slide e a fala, é porque eu estou muito mais centrado em conversar com vocês do que propriamente palestrar, né? Não tem, aqui a perspectiva é do encontro de uma jornada muito afetuosa, né? Toda a nossa equipe é movida por essa questão de acolher as pessoas na pandemia, né? Então, eu vou começar projetando o slide, mas, repito, eu vou focar muito mais na fala, embora eu vá ficar vendo só o slide, tá, gente? E depois da minha fala, a gente está aberto para trocas, né? Tanto do pessoal da equipe, como do pessoal que veio, que nos honra em estar aqui para essa partida, tá? Aí depois a gente se apresenta. O que aconteceu? Alguma coisa que aconteceu aqui. A gente se apresenta enquanto coletivo. Peraí. Ué, não é isso. Deixa eu começar de novo. Abriu a tela esquisito, ficou grande. Aí, agora vai dar. Peraí. Deixa eu ver. Projetar. Atentem muito mais para a troca do que propriamente para o slide, tá, gente? Bom, eu até utilizei de um slide que a gente fez faz 40 dias atrás para o congresso da Unifesp, né? Não sabe, a gente teve um congresso muito mobilizador, né? E o que a gente vai falar hoje vai ser justamente ao redor da fala, de uma maneira um pouco mais pormenorizada, né? Ao redor da fala que a gente fez no congresso, né? Porque a gente vai falar justamente dessa montagem, né? Dessa construção de um projeto de escuta humanizada, que teve início em março de 2020. Toda essa equipe aqui, leio com vagar o nome dessa equipe maravilhosa de coordenação da Associação Brasileira de Cuidados Integrativos, equipe da psicologia, equipe da medicina, da neurologia, com maior detalhamento, eu, a equipe da psicologia, dos psicólogos e dos pensionistas, tá? O que a gente vai falar hoje é uma jornada que começou em março de 2020, com o advento da pandemia,
e que teve uma etapa de um projeto piloto, como está no título, e desde janeiro desse ano se tornou um projeto oficial da Câmara de Extensão da Unifesp, né? Conforme que eu já acabei de dizer, tem esses dados aí que vocês vão lendo, mas eu vou falar no sentido mais afetuoso. De vez em quando eu vou ter que voltar para a tela, porque o pessoal entra, tem que abrir. Voltei. Bom, do ponto de vista mais afetuoso, mais dos bastidores, que eu acho que isso que é interessante falar, como eu acabei de dizer, eu sou professor de Psicologia Humanista da Unifesp, do campus Baixada Santista. É um campus que foi fundado em 2006, né? De fato, eu cursos técnicos em 2005, a universidade foi em 2006, eu entrei em 2008, com 150 professores, eu sou um dos fundadores desse novo campus, né, do projeto de expansão das universidades federais, que foi iniciativa do governo Lula, né, acho que vocês devem estar cientes disso, né. E no campus da Baixada Santista existem os cursos da área da saúde que não tem no campus da Vila Clementino, de São Paulo, né. Então lá a gente tem educação física, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e também tem serviço social. Além disso, no Instituto Saúde e Sociedade, esse instituto voltado para a área da saúde, como também a gente tem o Instituto do Mar, né, voltado para as questões biológicas do mar. Tá? Mas isso é uma outra história, né? De vez em quando eu volto para abrir a tela para quem está chegando. Tá? E no começo da pandemia, eu tive a honra, né, de ser procurado pela professora Cici Veloso, que ela é coordenadora da Associação Brasileira de Cuidados Integrativos. Para quem eu tenho certeza que tem colegas aí da psicologia que fizeram o curso de especialização na Associação Brasileira de Cuidados Integrativos, eles sabem até melhor explicar do que eu, né? Mas é uma área de terapêuticas leves, né? Inclusive estão sendo reconhecidas no SUS, né? E a professora Assis tem um trabalho de vanguarda nacional no sentido de até trabalhar pela efetivação desse projeto, né? E, enfim, então tive a honra de ser procurado por ela, e ela ao mesmo tempo é professora visitante da medicina, desenvolvendo um trabalho muito sério com o departamento de neurologia, na interface das questões neurológicas com os cuidados integrativos, tendo uma correlação muito forte com o professor Acari, da neurologia, de forma que nós criamos esse trio, né, esse trio de articulação entre a psicologia, a medicina e os cuidados integrativos, e que deram origem a esse projeto. Né? Como eu disse, ela estava procurando alguém da psicologia humanista, ela me encontrou. Mandou um WhatsApp, a gente conversou, foi uma empatia instantânea, e eu, justamente a partir desse contato, imediatamente a gente se juntou com a equipe da psicologia, que tem especialização nos cuidados integrativos. Né? Então, dentre vários programas que a Associação Brasileira de Cuidados Integrativos desenvolve, existe um programa voltado para a questão dos acolhimentos da pandemia, no qual eu me tornei, eu gosto de falar facilitador, né? Embora do ponto de vista formal lá na planilha da extensão eu sou coordenador, mas onde há bons encontros a gente facilita, né? A gente facilita mais do que coordena. Embora do ponto de vista formal eu coordene, né? Mas, bom, conforme vocês vão ver no transcurso dessa palestra, existe uma energia tão boa entre a gente, né? A equipe, que é mais um encontro, né? Um encontro de pessoas de coração aberto, né? E justamente dentro desse encontro a gente tem uma equipe em torno de 8 psicólogas, né? Eu tenho a honra de ser o único psicólogo homem cercado, né, da sensibilidade e inteligência das mulheres psicólogas, né? E toda essa equipe da psicologia, com exceção minha e da Larissa, que acabou de chegar, que é uma egressa do curso de psicologia, todos fizeram o curso de cuidados integrativos, e o que nos une é essa interface entre medicina, psicologia e cuidados integrativos, né? Todos tiveram essa formação, isso que nos motivou a estabelecer um contato online. Eu estou em Santos nesse momento, grande parte da equipe está em São Paulo. Alguns se conhecem em virtude de terem composto as turmas do cuidado integrativo, mas grande parte da equipe não se conhece. Isso eu falo como um fator assim surpreendentemente positivo, porque a gente tem uma afetividade muito grande desde o primeiro
primeiros momentos. Nesse movimento, desde março do ano passado, a gente ficou de março até junho, julho, fazendo justamente esse projeto que eu estou projetando aí para vocês. Digo e repito, não vou ficar repetindo linha por linha do projeto, tá, gente? Eu acho que o meu depoimento, a minha vivência, a vivência dos nossos parceiros que estão na sala são mais importantes. Então, vocês vão lendo, se tiver alguma dúvida, eu esclareço. Mas a gente fez esse projeto com os objetivos que a gente está projetando, né, para vocês, que é um projeto de acolhimento das linhas de frente do Hospital São Paulo, inicialmente, tá? Nós criamos um projeto piloto em torno de março até junho, julho do ano passado. Foi um trabalho coletivo maravilhoso, maravilhoso, no qual a gente, levando-se em conta que essa equipe da psicologia tem uma bagagem de vida muito grande, cada qual tem o seu referencial teórico, né? Tem pessoal da psicanálise, tem pessoal da comportamental, tem pessoal junguiano, né? Com outras bagagens convergentes em função da vocação que essa equipe tem para os cuidados integrativos, né? Mas a gente meio que chegou no denominador comum da gente trabalhar os princípios gerais da abordagem humanista, né? A partir de dois grandes referenciais, né? Um referencial do Rogers, né? Que é a abordagem centrada na pessoa. Tá? Vejam aqui os objetivos, como a gente tem trabalhado esses objetivos, tá? Faço questão de ter um descompasso entre a minha fala e os objetivos, porque a minha fala vai compor com slide, tá, gente? Tá? Na medida em que a gente tem essa pressuposição de, no momento de pandemia, que é um momento de crise, que é um momento de desmoronamento de certezas, né? Onde todos nós, principalmente no começo da pandemia, a gente foi arrebatado por uma realidade que a gente não tinha muita noção para onde vai. Não que hoje a gente tenha grande noção, né? Mas pelo menos hoje já existe uma consciência de certos cuidados sanitários, de certos, a questão da vacinação. Existem programas em alguns níveis governamentais, em outros menos, ou em outros até no sentido oposto, no sentido de fazer esse acolhimento, de ter uma perspectiva populacional de cuidado, né? Mas no começo, todos nós, todo o mundo, né? Uma pandemia, portanto, de caráter internacional, nos arrebatou para uma situação em qual uma série de angústias e de medos, né? E de situações inusitadas nos arrebataram, né? E aí a gente se viu movido para fazer o projeto piloto, que está baseado nesses princípios, né? A questão da empatia, da resistência, da tolerância, a partir da abordagem centrada na pessoa, a partir de um viés fenomenológico, que é um viés centrado na percepção do sujeito, então, mais do que sobrepor um conceito, é a gente se abrir para a escuta, para o contato, para o acolhimento, para ver a acolher a dor, a angústia e a esperança das pessoas, né? Um movimento onde a gente sintonizou a partir dessa abordagem, né? Para trabalhar todos esses sentimentos que vão desde o luto, impotência, fadiga, medo, né? Vários sentimentos que foram aflorando, né? Desde os mais concretos, por exemplo, o medo de se perder o emprego, né? O, de, o medo de se perder o emprego, objetivamente o desemprego, né? Como algo que atravessava as equipes, né? A questão do remanejamento de trabalho, né? Que as pessoas eram deslocadas para outras frentes de trabalho, nisso tendo que lidar com uma nova realidade, né? Contato com a questão da ameaça do contágio, seja no sentido do ambiente de trabalho, de colegas que eram contaminados e que tinham a sua vida colocada em risco, essa fragilidade da equipe diante da ameaça do contágio, o receio de levar o vírus para o lar. Contraditoriamente, esses heróis que são esses profissionais de várias áreas de atuação, em muitos momentos eram estigmatizados, com receio de levarem o vírus para os seus ambientes familiares, para os seus prédios, para os seus condomínios, né? Então, tudo isso gerava um grande campo, né, de práticas e de temas, né, e que isso, de alguma forma, nos mobilizava para fazer esse projeto de escuta humanizada. Tá? Um momentinho, tem gente entrando, eu estou abrindo.
Isso nos leva justamente a considerar essa necessidade, essa urgência, né, muito bem sensibilizada pela professora Assis dos cuidados integrativos, em mobilizar a psicologia num trabalho intercamp, né? É um trabalho intercamp, que articula o campus de São Paulo e o campus da Baixada Santista, Psicologia, Medicina e Cuidados Integrativos, que é uma associação co-irmã, né, da Unifesp, né, que tem uma rede de atuações muito louvável e muito intrínseca com a Unifesp, nessa triangulação entre Universidade, Medicina, Psicologia e a Associação Brasileira de Cuidados Integrativos. Né? Como diz, o conceito-chave é acolhimento e empatia. Né? Para quem não sabe, empatia é colocar-se no lugar do outro, como se fosse o outro. Né? A grande angústia da empatia é como se fosse, mas não é. Né? As experiências de vida podem ser até certo ponto compartilhadas no movimento da empatia, mas as decisões, a experiência propriamente dita é vivida no sentido exclusivo do próprio sujeito. Né? A vida é uma experiência compartilhável, mas intransferível. Né? Pode compartilhar a vivência em termos de trocas, mas a experiência propriamente dita é intransferível. Né? Dentro desse contexto, a psicoterapia breve ela emerge como em seu caráter de urgência e estratégico. Né? Certamente, quando a gente vai acolher pessoas de equipamentos de saúde, né, embora, obviamente, existam demandas a médio e a longo prazo, né, a gente está falando de uma realidade de urgência. Né? Eu diria que é uma realidade de guerra de saúde, né, uma guerra biológica, né, movida pela questão do Covid. Né? Então a gente fez um desenho, basicamente, de psicoterapia breve em torno de 10 sessões, tá, gente? Várias vezes a gente teve que fazer uma prorrogação em função da urgência da demanda e das características da demanda, em torno de 12 a 14 sessões, mas sempre tendo esse cuidado de traçar o desenho da psicoterapia breve, com o intuito de ofertar esse serviço para um número razoável, pelo menos, de pessoas, né? E a gente se preparou justamente no sentido do estudo, da reflexão, sobre esse viés específico, não sei se específico, mas mais emergente da pandemia. Né? Então, tantas questões de sofrimentos psíquicos, a depressão, a ansiedade, a fobia, inerentes à questão dos movimentos da pandemia, dos deslocamentos da pandemia, sob a perspectiva de encontros online. Tá? Então, como eu disse, até junho e julho a gente fez o projeto piloto. Em agosto, nos sintonizamos dentro do viés humanista, do viés fenomenológico, da abordagem centrada na pessoa, como essa questão de abordagem de fundo, a partir do enfoque de fundo, a partir de uma aproximação e de uma abordagem pela psicoterapia breve. Começamos a divulgação do trabalho, tivemos a honra, né, dentro da equipe a gente tem a coordenadora Laís do RH do Hospital São Paulo, que generosamente nos abriu esse espaço, né, como porta de entrada no Hospital São Paulo, né, levando-se em conta, inclusive, que ela tem formação em cuidados integrativos. No segundo semestre do ano passado, a gente fez acolhimento da equipe da psicologia do Hospital São Paulo, como também dos jovens aprendizes, como um desdobramento. Psicóloga que coordenava os jovens aprendizes, e que fez a psicoterapia conosco, né, se sentiu tocada, né, se sentiu motivada a trazer dos jovens aprendizes, muitos deles que faziam parte da equipe de ponta, na recepção, né, no acolhimento do trabalho da linha de frente da pandemia, lembrando que existem os funcionários mais formais, digamos assim, mas também a equipe dos jovens aprendizes estavam na linha de frente. Né? Isso foi, digamos, um foco inicial do trabalho no transcurso do segundo semestre do ano passado. Né? E aqui estão as temáticas que isso, de alguma forma, já fui falando informalmente no transcurso desse nosso encontro. Né? Existe, às vezes, as pessoas se deparam com uma situação de impotência, uma certa paralisia, quando a angústia é muito grande, né, gente? A angústia, às vezes, paralisa o sujeito. Né?
ele se vê imóvel diante de uma crise, né? Seja por questões familiares, de trabalho, seja pela própria sensibilidade do sujeito diante da realidade, né? A sobrecarga de trabalho representada pelas demandas da pandemia, da fadiga e do estresse, né? Como eu já disse, o medo da autocontaminação, o medo da contaminação de familiares, né? Hoje a gente, 9, 10 meses depois, já surgiu uma vacina, né? Fruto dos avanços, né? Da medicina e da epidemiologia, né? Em termos históricos, né? Se a gente pensar que a peste negra demorou 8 séculos, né? Para quem fica reclamando que a vacina surgiu rápido, então coloque, tem empatia, entender que a peste negra, né? Que era uma bactéria, eu estudei, e contaminou e matou um terço da Europa em torno do século XIII, só foi identificado o tal da bactéria no século XIX. Por isso ficou atravessado durante séculos por uma série de mistificações, como o Apocalipse, o castigo de Deus, né? Então, sejamos gratos por estarmos num momento de avanço científico, que, obviamente, a vacina é uma experiência em construção, mas não precisamos esperar 7, 8 séculos para ter uma resolução, né, gente? Então, agradeçamos a ciência, né, dentro da provisoriedade do saber, né, científico em constante atualização. Então, a partir de um certo ponto já surgiram as vacinas, isso já deu um outro viés para aquilo que nos apavorava, né? E numa interface onde a gente teve que lidar, né? Todo mundo teve que lidar com esse campo da pandemia, esse campo afetivo, esse campo psicológico, ao mesmo tempo todas as vicissitudes da vida, né? Que passaram a ser afetadas também pelos efeitos da pandemia, né? Relações familiares, relações conjugais, relações de amizade, sociabilização, a questão do isolamento, né? Pessoas ficando mais de anos sem contato com ninguém, né? Saindo do trabalho e voltando para casa, né? Então, tudo isso aflorava e foi muito evidente que, embora a temática da pandemia fosse um foco fundamental, a existência do sujeito era, ao mesmo tempo, um espaço de resistência, né? No sentido de que viver, né? Viver é resistir às vicissitudes da pandemia, né? Na expectativa de que a pandemia passe e que a vida sobrepuje, né? As angústias, né? Inerentes a essa crise, né? Crise de saúde internacional, né? No transcurso, dentro desse projeto piloto que teve um foco central no RH, né? A gente finalizou, a gente se propôs que o segundo semestre do ano passado fosse exatamente o momento de um projeto piloto, né? O grupo como um todo ficou muito coeso. Acho que a gente tem supervisões semanais às sextas-feiras às 17 horas. Repito, embora estejamos todos em isolamento online, né? Começando agora, né? A sair, ter os nossos primeiros contatos sociais depois da vacinação. Mas é incrível, isso não está em slide nenhum, mas é incrível a gente relatar como a gente tem uma união, né? Como a gente está conseguindo estabelecer laços, né? E com isso, a partir desse vigor, né? Desse vínculo que a gente estabeleceu, toda a equipe, como um todo, seja as 3 coordenadores oficiais, eu, a professora Cici e a professora Cari, como a equipe propriamente dita, né? A psicologia e os extensionistas, nós nos dispusemos a criar um projeto oficial, e aí sim esse projeto registrado na Câmara de Extensão da Unifesp, né? Tivemos entrada em torno de novembro, de janeiro o projeto estava oficializado, estamos nesse momento vivendo o ano da oficialização desse projeto, continuando a nossa jornada perante o Hospital São Paulo e tendo, assim, a grande satisfação, e aí é louvável a iniciativa da professora Assis, que conseguiu, né, compor, em conjunto com a professora Cari, a abertura para a SPDM. Nesse sentido, o mérito é todo da professora Assis e da professora Cari, né, no sentido de ampliar para a SPDM, que é a Associação Paulista de Medicina, que vocês sabem que é um universo de equipamentos, de hospitais, são centenas, né, de espaços, e um trabalho de formiguinho, né? Nós criamos uma equipe de divulgação, capitaneada pela Cristina, que está conosco aqui, pela Lisa, que compôs
um grande tempo conosco, no sentido de entrar em contato com equipamento por equipamento. A grande SPDM, né? Abrangente SPDM, e a gente está continuando os atendimentos, né? Priorizando uma coisa que eu não destaquei com muita ênfase, a gente prioriza os atendimentos em grupo, tá? A gente colocou aqui um número de 3 a 5 pessoas em grupo, no máximo 5, porque existe uma questão de um cuidado no acolhimento, que se a gente fizesse com 10, isso comprometeria a qualidade do acolhimento, né? Mas priorizamos os atendimentos em grupo, né? Embora em alguns casos excepcionais, diante da singularidade do perfil ou da situação, a gente também teve atendimentos individuais, tá? E, nesse sentido, essa é a configuração do que eu acabei de dizer como, como projeto atual, né? O projeto piloto deu base para a gente constituir esse projeto oficial, está em desenvolvimento, em franco desenvolvimento, né? Estamos nesse movimento de divulgação, conforme eu acabei de dizer, né? E temos feito palestras e reuniões com departamentos e equipes, né? No momento a gente está num momento muito fortalecido com o Departamento de Saúde do Trabalho da Unifesp, a gente está muito fortalecido com o Hospital de Pirajussara, com o Mensageiros da Luz, que é um grupo de uma associação de santos de acolhimento de pessoas com deficiências neurológicas, né? Estamos nesse processo de vinculação com esses departamentos. Temos uma agenda no qual o trabalho dos... Eu já vou projetar aqui o, o e-mail de contato, mas eu vou continuar a minha fala, né? Porque eu acho que, como eu disse, eu não sou escravo do slide, né? Eu acho que a vivência é mais forte do que o slide. E estamos, até para vocês entenderem, acredito que tem muitos colegas que estão montando esse tipo de serviço, a gente tem uma planilha de agenda semanal, de horários, né? A princípio, a equipe de 9 psicólogas trabalha em dupla, né? A princípio, né? Às vezes, por questão de horário, um ou outro atendimento individual. Essa dupla se responsabiliza pelo caso, é feita uma triagem inicial do caso, com um formulário sociodemográfico, um formulário específico sobre as questões singulares de saúde mental, saúde afetiva, né, do sujeito diante da pandemia. É realizado, portanto, o acompanhamento de em torno de 10 sessões, às vezes são 11, 12, já chegamos a 14, sobre o viés da psicoterapia breve. Cada caso temos 8 extensionistas. A gente fez uma seleção em agosto, né? Eu vou parar. Vocês já anotaram aqui o Gmail, né? Eu vou parar a projeção, que aí a gente conversa com mais espontaneidade. Ela amplia. E temos 8 extensionistas, a gente fez uma seleção em agosto, e estamos muito felizes que a gente não está precisando, porque às vezes o extensionista se forma, né? Fica um semestre, tem outras prioridades, né? Mas a gente não está nem precisando fazer seleção de extensionista, porque a propaganda de boca entre os estudantes, todos os extensionistas são estudantes de psicologia da Unifesp, a gente tem uma lista de espera, né, de estudantes extensionistas muito motivados. Um extensionista é responsável pela narrativa, pela narrativa dos atendimentos, tá? Então, cada atendimento tem uma narrativa, tá? Que é feita em dialogia com a supervisão, acaba-se o atendimento, a psicologia conversa com o extensionista, é feita uma narrativa. Todos os casos são supervisionados na sexta-feira às 17 horas. Nessa jornada, de fato, como a gente ficou o primeiro semestre do ano passado montando, né? Começamos os atendimentos em torno de agosto, setembro do ano passado. Nesse mês, então, está fazendo um ano que a gente teve atendimento, a gente teve em torno de 150 atendimentos, né?
cada atendimento sendo uma sessão, né, gente? Então, a gente tem em torno de 17 pessoas que a gente atendeu em grupo, temos uma condição de atender de 30 a 40 por trimestre, né? Estamos justamente nesse momento de divulgação, porque uma coisa é a gente fazer uma oficialidade, outra coisa é a gente construir o afeto, né? Para um equipamento de saúde se abrir para um projeto, precisa uma afetuosidade, não é só uma questão de formalidade. Nós estamos contentes com esses 150 atendimentos, né? Isso demanda toda uma supervisão, cuidado, né, da psicologia. Estamos nesse momento de ampliar essa divulgação com a perspectiva de renovar o projeto de extensão, que se finaliza em dezembro, e renovarmos para, eventualmente, mais um ano, enfim, cientes de que os efeitos da pandemia vão reverberar durante muito tempo, né? Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Apresentamos esse projeto no Congresso da Unifesp, apresentamos no Congresso Internacional de Fenomenologia, vamos apresentar no Congresso de Saúde Pública. Estamos escrevendo artigos, né? Todo participante que se dispõe, né, ele assina um termo de consentimento livre esclarecido, obviamente mantendo-se o sigilo dentro das normas éticas da Unifesp, para a gente fazer artigos sobre o caso. No momento estamos redigindo 2 artigos, um sob o ponto de vista da psicologia, o outro sob o ponto de vista da monitoria, em relação ao projeto piloto do ano passado. A gente tem no horizonte também escrever artigos sobre o projeto oficial desse ano, né? E nesses relatos existem, assim, limiares éticos, limiares de angústia, que vão, assim, refletir, né, esse momento trágico, né, da pandemia, né? Entre o dramático e o trágico, né? Que certamente, se as questões de saúde pública tivessem sido levadas a sério em certas instâncias, não seríamos o segundo país com o maior número de mortes, né, do mundo, né? Enfim, eu acho que é isso que eu tenho que compartilhar com vocês, né? Estou abrindo para a gente ter trocas. Se cada um que quiser conversar, perguntar, indagar, se apresente, por gentileza. A equipe da psicologia que está aqui e a equipe dos extensionistas que estão aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas para se expressarem. Tá? Estamos abertos para trocas. Estamos muito felizes de termos 20 pessoas reunidas para a questão da escuta humanizada. Tivemos 156 inscritos, sempre acontece, gente. 56 inscritos. A gente tem um terço dos inscritos aqui, é uma vitória, né? É uma vitória, entendeu? Isso é sinal de que as pessoas estão interessadas em compartilhar a questão do cuidado, essa angústia criativa que é a gente cuidarmos uns aos outros solidariamente, né? No contexto da pandemia. Estamos abertos para trocas. Quem quiser se manifestar, levanta a mãozinha, tem um negocinho, íconezinho da mãozinha, que aí a gente controla as falas. Né? Agora é o encontro, gente. Isso que é o mais importante. Manuel, está abrindo a fila, seja bem-vindo. Pode se apresente, Manuel. Oi, boa tarde. Desculpa não poder ligar a câmera. Eu sou o Manuel, eu sou do primeiro termo de psicologia da Unifesp. Oi. E eu queria fazer uma pergunta em relação a esse atendimento, que é uma pergunta que eu acho que se estende para toda a psicologia, né? Mas pensando nesse caso em específicos, que é como lidar com o sofrimento da pessoa que você está atendendo, pensando que não é um sofrimento que pode ser superado, né? Que não é uma dificuldade que vem do sujeito, é uma dificuldade que vem do meio em que ele está convivendo, e que não tem como nem o psicólogo, nem a pessoa que está sendo atendida acabarem com esse sofrimento, acabarem com a causa dele, né? E daí, como lidar com essa incapacidade, essa insuficiência até, diante de um sofrimento tão grande, sem ficar desesperado e, tipo, oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Gente, eu vou falar, mas quem quiser compor com a fala, quem encontra, tá, gente? Eu vou falar porque me tocou. Você está trazendo uma questão da produção do conhecimento psicológico, Manuel. A questão, dá para separar o dentro de fora com uma faca? Né? Será que o dentro não vem de fora? Né? É o momento onde a psique do sujeito está toda atravessada por uma questão social, né?
Tem toda uma questão de vulnerabilidade do mundo, né, diante da pandemia. Quanto mais sobreposta as questões da vulnerabilidade da família, da vulnerabilidade social. É um momento onde essa dor, como você bem diz, é uma dor que só é uma tragédia que só coloca em foco os governos e os desgovernos dos países, né? Fica muito difícil separar o interno o externo com uma faca, né? O que tem é o cuidado como forma de solidariedade, né? Como forma de encontro. Eu acho muito potente a gente abrir a campo para a gente se encontrar estando todos isolados. Nesse sentido, é mais, por isso um trabalho em grupo é uma angústia compartilhada. E também não tem nenhum profissional de qualquer área do planeta que vai saber o que é essa angústia. É uma angústia inédita no planeta. Você falou com muita precisão, tá? Mas a gente se abre para o encontro, né? Encontro a gente se constrói junto, né? E a gente tem tido uma potência muito boa dentro dessa perspectiva do encontro, tá? Alguém quer compor com a Fábio Manuel, gente? Né? Alguém quer compor? Que a colocação dele foi inteligentíssima. Posso falar, professor? Sim, Laís, se apresenta, querido. Eu sou Laís, aqui do Hospital São Paulo, do RH. Estou no projeto desde o início. Toca essa fala, toca mesmo, né? Estamos todos no mesmo barco, então é uma coisa muito democrática. Mas a oportunidade de conversar sobre isso, de ver pontos de vista diferentes e como cada um lida com essa situação que estamos vivendo, é um conforto muito grande. Então, tanto a gente que está na escuta, porque a gente também se escuta, né? A gente percebe o quanto que é confortador a gente poder compartilhar essa angústia, esse sofrimento, e a gente percebe que não está sozinho, e isso fortalece muito. Acho que é isso que eu queria contribuir um pouco. Obrigado, Laís. Né? Estamos todos nos encontrando diante de uma situação inédita. A Cris, por gentileza, Cris Moreira, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Eu queria perguntar para a equipe do projeto se vocês já fizeram um levantamento das principais dificuldades que vocês enfrentaram e o que vocês encontraram aí de soluções, de caminhos, de retrocessos e avanços, se vocês puderem falar alguma coisa nesse sentido. Alguém quer comentar, gente, do grupo? A gente tem várias pessoas do grupo, para eu não ficar assim... na minha ansiedade, gente, eu vou falando, tá, gente? Sou Sagitário com ascendente Leão, duplo fogo. Eu vou falando. Mas alguém do grupo que quiser compor... Sagitário também. Eu tento ficar calada, mas eu não a gente consigo, enfia gente. numa ansiedade, né, Cris? Alguém gostaria de comentar, compor? Porque senão eu falo, gente, vocês conhecem o meu jeito. Tá. A Zoca levantou a mão. Zoca, se apresenta, querida, por favor. Eu sou a Zoca, psicóloga, faço parte da equipe de psicologia, também estou desde o começo, como a Laís falou. Nesse primeiro momento, né, a partir da participação nos grupos, 2, 3 ou 5 pessoas, a gente vai desenvolvendo nessas 10 sessões o compartilhamento. O primeiro momento é a gente ver o impacto. Então, no início, o impacto, como eram pessoas que estavam indo trabalhar presencialmente, tinham medo de se contaminar e o medo de levar essa contaminação para a família. E essa angústia, né, uma parte das pessoas, principalmente os jovens aprendizes, usavam transporte público, e depois, como a gente começou lá no RH, o RH passou por um momento de um trabalho muito grande, então teve um acúmulo. Então, o levantamento é o medo, né, de ser contaminado e contaminar. O segundo, um acúmulo de trabalho muito grande, porque tinha que contratar muita gente, tinha que resolver questões do RH, e depois vinham as questões mais pessoais, né, que apareciam, as questões de relacionamento. Então, de cara, esse impacto já tinha a ver com essas condições, condição de trabalho e a chegada até o trabalho.
E aí as pessoas começavam a falar de como que se protegiam, como estavam vendo essas questões. Então, vou falar uma parte aqui, depois alguém complementa. A Cris levantou a mão, Cristina. A Cris está com a mão levantada. A Cris Moreira está com a mão levantada. Você quer comentar alguma coisa, Cris? Não, já fiz a pergunta, esqueci de baixar. Obrigado. Cristina, por favor. Um dos desafios que a gente enfrentou é juntar as pessoas em grupos, né? Ter um horário que todo mundo possa, os psicólogos possam e os extensionistas também. E às vezes a gente fica esperando formar um grupo e depois a pessoa acaba desistindo. Então foi um desafio, está sendo um desafio ainda isso. A gente está abrindo mais horários. Às vezes atendemos individualmente, mas como nossa prioridade é grupo, então a gente tenta sempre juntar o grupo, né? Mas é um desafio também essa questão dos horários. Bom, não sei se deu para compor um mosaico, Cris Monteiro. Deu para sentir a situação? Cris Moreira, perdão. Cris Moreira. Olá, Sim, Érica. bacana, é bom ter noção desses pontos, né, dessas dificuldades e do que a gente consegue encontrar de caminho, né? A Cris Moreira, você trabalha com o quê, Cris? Para a gente se apresentando? Eu sou graduada em computação, sou estudante de psicanálise e resolvi estudar psicologia, sou estudante de psicologia. Olha, que animada. Resolvi fazer Monteiro 40 anos e mudar tudo. Ah, fantástico. Cristina Monteiro, você pode se apresentar, querida? Você falou? Desculpa, não me apresentei. Sou psicóloga pela PUC desde 2007, sou psicopedagoga, psicanalista, trabalho com mindfulness atualmente, tenho a formação no MBCT. Estou continuando a minha formação agora. A Laís eu até já tinha apresentado, ela é coordenadora do RH, né? Uma pessoa maravilhosa, fundamental para o nosso grupo, né? Uhum. Érica, querida, você abriu a sala hoje, seja bem-vinda. Obrigada. Eu começo fazendo a pergunta ou eu me introduzo? Se apresenta e faz a pergunta. Tá bom. Meu nome é Érica Mascarenhas. Eu estou completamente fora do ciclo de vocês, porque eu estou na Bahia. Que maravilha. Só que eu meio que tenho uma participação dentro do Hospital Geral Clériston Andrade, que é o maior hospital depois do HGE, aqui na Bahia, e eu meio que tenho acompanhado para poder fazer o meu TCC no hospital. Inicialmente eu queria fazer algo a respeito de obstetrícia, só que aí como a gente entra num loco e a gente percebe que nosso foco é mas a demanda do lugar é outro, a gente acaba meio que criando outros laços, outros caminhos de pesquisa para que a gente possa atender o lugar que a gente está. Então, essa questão do tratamento da Covid, da humanização do tratamento, tanto dos funcionários, tanto quanto das pessoas que estão sendo tratadas lá, é um assunto muito interessante, muito relevante, e eu acredito que é uma das coisas mais assustadoras para quem está vivenciando o Covid, é estar no loco, estar naquele ambiente. Eu tenho feito algumas análises a respeito das pessoas que trabalham na Coreme, que é o núcleo de formação de residência de medicina de lá do Clériston, e eu tenho trabalhado com algumas pessoas que são do RH também, que fazem a manutenção da biblioteca, daquele espaço, e como essas pessoas estão vivenciando esse momento. E eu reparei uma coisa lá que me assusta muito, que é a desinformação entre os pares. Por mais que nós tenhamos o senso coletivo de que é necessário ter cuidado, que é necessário ter uma relação, digamos assim, harmônica com a sua família, consigo e com a comunidade, muitas pessoas que estão no estado, por, digamos assim, uma cota de tempo, passam informações de que quando se vacinaram, passaram mal, que foram
internadas em outros hospitais, ou passam notícias que desencorajam as outras pessoas do convívio a também tomarem a vacina. Tem uma funcionária lá que ela teve, deixa eu ver, 2020, ela teve embolia pulmonar. Chamaram ela para vacinar umas 3 vezes. Nossa. As 3 vezes ela simplesmente não quis ir. Primeiro porque ela achou que era AstraZeneca. Aí depois ela descobriu que era Pfizer. Aí depois ela descobriu que era Coronavac. E ela não quis nenhuma dessas. Porque ela tinha medo, porque colegas outras já tinham falado coisas, etc, etc. Outra colega lá, que não lembro direito qual é o setor dela, acho que ela é de enfermagem, e ela me parou no corredor para falar sobre isso. Que muitas pessoas que estavam indo tomar vacina ficavam perguntando qual era a probabilidade de morrer se tomasse a vacina. Então, dentro do próprio núcleo, aquilo era uma grande problemática. Eu acabei até vindo para cá para tentar ter uma noção do que exatamente fora do meu núcleo, o que está acontecendo. Do meu núcleo está uma desinformação muito grande. E olha que a gente, como aqui Bahia, desculpa, gente, mas aqui o polo de entendimento sobre Covid, sobre governo, etc., as pessoas são bem mais desensibilizadas. Tanto que no voto popular, a massa bolsonarista ficou toda de um lado, e Bahia, Nordeste, ficou com um quantitativo de voto bem menor. Mas ainda assim, quando você sai da sua bolha, você percebe que existe propaganda de desinformação. E eu queria saber se isso acontece com vocês e como é que vocês combatem isso. Desculpa, falei um monte. Antes da gente compor coletivamente, vocês estão me ouvindo, gente? Eu tirei o fone, fiquei mais espontâneo. Antes, eu queria, assim, louvar a sensibilidade da Érica, né? Nesse processo de abertura para uma experiência que é inédita para todos, né? Onde a gente se constrói junto. Queria que vários dos colegas aqui se manifestassem, tá? Mas eu acho, assim, que o ponto mais importante é a gente entender que a gente está tendo choques culturais, né, Érica? Tem fundamentalismo que evita a vacina. Pega o caso da peste negra que eu falei nessa palestra. As pessoas que estão ingratas diante da ciência, digo se tivesse na Idade Média, iam ficar 6, 7 séculos sem qualquer cura. Agora a cura surge em 10 meses, pessoal, a vacina surgiu muito rápido. Entendeu? Nós estamos vivendo choques culturais entre fundamentalismos e o medo que as pessoas têm de pensar e esquecer que a vida é se devir, a gente está lançado na vida. Isso compõe com a fala maravilhosa do aluno da Unifesp, cadê? Eu acho que ele já saiu, né? A gente está lançado diante do ineditismo e que a única solução, de fato, é a gente se solidarizar um com o outro, né? E a melhor forma de solidariedade é a informação, mas tem gente que, imagina um contexto hospitalar, né? Que é o teu contexto, né, Érico? As pessoas resistem à informação num contexto privilegiado, né? Que alguma informação flui, né? Alguma informação flui, a pessoa resiste ao processo de encarnar a informação. E aí delira em questões míticas de vida e morte, né? Entendeu? Isso é um processo cultural, a gente como educador, né? Eu como professor, eu me sinto muito comprometido nisso, né? Que tipo de educação que está sendo ofertado para o país e as pessoas estão tendo medo de pensar, né? Eu acho que tem um lance aí, Érica, né? Exatamente a informação, porque você diz, a informação está lá acessível. A pessoa é da área da saúde, mas ela tem medo de pensar. Pensar é diferente de informar, gente. Esse nosso encontro aqui também é uma mobilização do pensamento, né? Para a gente pensar junto. Só um detalhe, assim, uma questão de ordem, gente. Toda essa palestra está sendo gravada. Se você acabou de chegar, se você perdeu a palestra, por favor. Oi, Dani, querida, você vive no meu coração, meu bem. A Dani é uma psicóloga de ponta. Onde a Dani está, existe algum avanço ético, tá? Aqui de Santos. Sou fã da Dani. Eu fico feliz de saber que ela é minha fã também. A gente se ama, né, Dani? Seja bem-vinda. Tá? Ela é a encarnação da ética e da contemporaneidade.
Eu vou deixar, monitoria, por gentileza, extensionista, por gentileza, coloca o link do Lançado no Mundo. Como isso é uma palestra, não tem nada, nenhum dado sigiloso, é uma palestra pública. Para quem chegou atrasado, está pegando o bonde agora, a gente vai deixar no... A gente tem um site no YouTube chamado Lançado no Mundo. Se você colocar agora seu smartphone aí, seu computador Lançado no Mundo, você vai achar, tem 50 palestras. Inclusive tem um grupo de estudos humanistas que a gente faz toda quinta-feira às 17 horas. A extensionista Camila acabou de postar, então, por gentileza, se inscrevam. E entre hoje e amanhã, ou 2 dias que seja, vai estar disponível a palestra na íntegra, para você escutar de novo, para você retomar a partir do que você viu, tá bom? Alguém quer compor com a fala da Érica? Eu já fiz a minha parte, gente, assim. A gente compõe junto, né? Que é a perspectiva do encontro. Quem quer compor com a fala da Érica? A fala da Érica é muito cheia de vida, né? Érica, assim, a gente, como experiência no projeto piloto, a gente não se deparou com questões parecidas com essa que você trouxe, mas eu acho que, à medida que aparecendo isso, à medida que as pessoas no grupo possam ir compartilhando, a gente poder olhar se por trás destas questões, qual é o medo, né? E de que medos talvez estejam expressos a partir dessas ações. Então, eu acho que o grupo propiciaria a gente olhar um pouco além daquilo que está impedindo e também dando o conhecimento que a gente possa ter em mãos e poder entender. Como é um espaço onde a pessoa vai falar sobre essas angústias e essas ansiedades e esses medos, talvez, na medida em que compartilhe, possa abrir um espaço para que a pessoa fale, não, eu posso fazer diferente, posso mudar essa atitude. Acho que é nisso que eu poderia contribuir, né, a partir disso. Entendi, Érica. Existe uma questão que é o ser no mundo, por isso a abordagem humanista, né? Que é centrada em elaborar as angústias, criar e elaborar angústias, gente, isso é um dos mantras da minha vida, né? Não tem processo criativo que não seja angustiante, né? E a pandemia exige um salto, né? Salto qualitativo de vida, né? Da pessoa sintonizar com outras possibilidades de ser no mundo, outros modos de vida. Não é simplesmente tomar vacina ou não tomar vacina, está implicado um modo de vida, né? Um pensar-se diferente. A gente pensava assim em um líquidozinho, enfim, uma agulhazinha, não é ter medo da agulha. É medo de se constituir um modo de vida diferente. Mesmo na área da saúde, você está dizendo que a pessoa é da área da saúde que não quer tomar vacina. Entendeu? Por isso a questão dos grupos de escuta são fundamentais para a gente pensar modos de vida diferentes. Né? E com certeza a pandemia compulsoriamente nos leva a pensar modos de vida diferentes. Né? Se a gente não tiver também essa sensibilidade, a gente corre o risco de ser um vacinador totalitário, entendeu? E não entender que o outro tem o processo dele. Por outro lado, o outro não pode ser um exclusivista, não entender que isso é um movimento de cidadania e que ele precisa se mobilizar pelo menos para refletir. Se ele quiser ficar sem tomar vacina, vai se fazer o quê? Isso tem um risco coletivo. A vacina não é uma escolha individual. Entendeu? Tem pessoas que têm baixa imunidade. Se você não for vacinado, você vai passar um vírus letal para a pessoa que tem baixa imunidade, que está do seu lado. Então, não é um exclusivismo. Não é uma questão. Não é um clientelismo. Não é um cardápio. Né? Mas tudo isso tem a ver com o modo de vida, não é uma questão só epidemiológica. É por isso que nós, psicólogos, a gente está fazendo esse trabalho. Mais alguém quer se manifestar? Eu sei que aqui tem pessoas que participaram do trabalho, seja enquanto equipe, tem pessoas daqui que foram beneficiários, a gente está no nome de beneficiários do trabalho, se alguém quiser comentar. Tem pessoas, imagino que tem os gestores aqui, né? Lembrem
extensionista, coloca o e-mail para contato, né? A gente está aqui nesse momento para abrir novas frentes com gestores, novas parcerias de psicologia, enfim, a gente está aberto para trocas, tá, gente? O sentido dessa palestra é a gente ampliar as trocas, né? Levando-se em conta que, no momento, nosso foco é Hospital São Paulo e a Associação Paulista de Medicina, acolhimento dessas linhas de frente, mas estamos abertos para trocas. A Camila acabou de postar o e-mail para contato. Mais alguém quer se manifestar, quer ter trocas? Como é que vocês estão se sentindo diante da pandemia, no lugar social de vocês, né? Lembrando que essa palestra, para quem chegou depois, vai estar gravada, disponível no YouTube, lançado no mundo, né? Agradecemos a inscrição de vocês no YouTube. Manuel. Oi, boa tarde. Então, eu estava pensando sobre essa questão do ambiente, né, gerar o sofrimento, e eu queria saber se vocês, o que vocês acham, né, o que vocês observaram durante esse momento de escuta, as diferenças nos tipos de sofrimento entre pessoas, por exemplo, pessoas brancas e pessoas não brancas, mulheres e homens e outras pessoas de outras identidades de gênero, pessoas com renda mais alta do que a outra, e como vocês observam que esses fatores mudam no sofrimento e na experiência que as pessoas estão tendo na pandemia, e se faz uma grande diferença na hora de ter essa escuta, né? Se a escutando uma pessoa branca falar sobre a experiência dela e uma pessoa negra falar, por exemplo, sobre a experiência dela, se vocês veem diferença nas técnicas e formas de escutar, e pessoas LGBT e pessoas cis hétero também, enfim, nessa perspectiva. A sua pergunta é muito instigante, né, Manuel? A gente ainda não tem dado tabulado nesse sentido, mas eu posso dizer como uma abordagem centrada na pessoa, sobre um fundamento existencial, né? A questão existencial, enquanto singularidade, aflorava, jorrava, né? E que é essa ponte do existencial com a pandemia, né? A pandemia que é uma questão epidemiológica, que é uma questão pública, na questão do aspecto da singularidade, né? O que eu posso, assim, na minha percepção, a gente teve um viés voltado para os profissionais do Hospital São Paulo e da SPDM, e também agradeço à equipe do Hospital São Paulo que nos permitiu fazer acolhimento dos jovens aprendizes, né? Jovens aprendizes na faixa dos 18 anos, 17, 18 anos, né? Que vinham de uma situação de vulnerabilidade social, a questão de uma juventude que estava fazendo essa formação profissional enquanto jovem aprendiz, e que sendo arrebatado pelas angústias da vulnerabilidade social, pelas angústias do deslocamento para ir para o trabalho, né? E pelas angústias de aprender, né? Ter uma formação no equipamento que está numa linha de frente da pandemia, e eles na linha de frente. Isso eu posso dizer que a questão, já que você perguntou a questão da idade, como a gente teve vários jovens aprendizes, né? A gente deu para ter um contraste entre o profissional adulto, digamos assim, e os jovens, né? Em situação de vulnerabilidade social e tendo que, em 16, 17, 18 anos, aprender a lidar com uma angústia que é a angústia do mundo, né? E estando na linha de frente, né? Porque eles estavam na recepção, estavam no arquivo, né? Acho que esse dado a gente tem, inclusive, que a gente está compondo artigo a respeito. Esse é algo que relevou dentro desse nosso grupo de trabalho, né? Se alguém quiser compor, né? Mais alguém quiser compor, somente do grupo. Olha, eu de novo, mas o que eu posso dizer, eu que estive num dos grupos dos jovens aprendizes, eu acho que a questão de gênero não apareceu ali, apareceu muito mais a vulnerabilidade social deles. Apareceu também, tinha nesse grupo, como todos eram jovens aprendizes, então não tinha diferença, mas tinha várias possibilidades raciais ali. Mas eu não senti, nós não percebemos neles que isso era algo marcante, diferente dentro dessas angústias, angústia da vulnerabilidade, da contaminação. O que tinham eram as questões sociais de uma diferença entre um e o outro, mas todos falando de experiências fortes, né? Esse início de vida, estudando,
qual seria o próximo passo, e essas relações dentro da fase deles. Então, o que era mais evidente era essa questão social do que a questão racial de gênero. E compondo com a fala da Zoca, gente, o que a gente ficou surpreso, porque a gente se preparou para esse viés da pandemia, a morte, o luto, a contaminação. Sim, esse viés estava muito presente, mas a existência do sujeito estava sempre muito forte na sua singularidade. O indivíduo se separando, o indivíduo casando, o indivíduo com conflito com a família, né? O indivíduo que vinha, às vezes, com histórico de algum abuso, tá? É incrível, estou falando assim, pessoalmente, não estou citando nomes, não tem problema nenhum, né? Mas era incrível como a demanda existencial surgia como foco de resistência. Inclusive, havia um perfil de uma pessoa que a gente fez entrevista, que era o perfil típico da pandemia: sobrecarga de trabalho, risco de contaminação, isolamento da família, idosos, perda de emprego. Essa pessoa que seria, digamos, o estereótipo para o qual a gente se preparou, não deu continuidade, entendeu? A gente se preparou para o estereótipo das crises da pandemia, né? Ela não deu continuidade. As outras pessoas que usaram do espaço para fazer o link da existência também com as questões da pandemia continuaram, né? A Cristina levantou a mão, querida. Então, eu gostaria de comentar um caso, né, que assim como o Manuel falou da questão da pandemia ser uma situação que a gente está aprisionado, né, de alguma forma ele falou isso. Por exemplo, num dos casos que a gente atendeu, numa situação de abuso, a pessoa também se via aprisionada no próprio corpo, né? Então, como que aí vinha a questão de suicídio, de risco de morte e tal, e na verdade a gente foi ajudando a encontrar saídas de como que a gente pode se desaprisionar dentro das coisas da vida, né? Então, por exemplo, não tem como você não ter a dor de um abuso, mas você pode começar a pensar diferente da sua família, encontrar caminhos com pessoas que têm uma visão mais aberta da vida. Então, assim como a pandemia nos enclausurou, a gente está tendo que encontrar novos caminhos de outras formas, e a comunicação, né, que nem o professor falou, as pessoas estão com medo de pensar, porque o pensar move, né? Então, a comunicação, a escuta sem julgamento que a gente trabalha, é o que faz a gente se desaprisionar dessa situação toda, né? Nessa questão do pensamento, eu uso um pouco da Melanie Klein, da psicanálise, né, gente? De uma maneira muita liberalidade. A gente, quando é impactado por uma situação, a gente fica assustado, a gente tende a criar fantasias esquizofrênicas e paranoides e conspiratórias, né? As pessoas, o coletivo do mundo está muito sintonizado nessa paranoia da vacina, paranoia disso, paranoia daquilo outro, né? E por quê? Porque não elabora o pensamento. Não elabora o pensamento. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento a criar condições para que as pessoas pensem. Por isso, o sentido do encontro da escuta humanizada, né? Desse espaço para as pessoas aprenderem a pensar essa novidade. Fazendo ponto que o Manuel nos estimulou. O Manuel teve falas maravilhosas aqui. Nós estamos lançados, é o mundo que está lançado. Tem nenhum profissional do planeta Terra que tem certeza sobre a pandemia, a não ser que seja um charlatão, né? A gente está construindo junto. Tem sempre um milagreiro, né, no plantão, né? Tem sempre um iluminado no plantão, né? Se a gente quer ser humano, né, a gente vai construir junto, né, essa experiência, né? Pessoal, são 13h39, né? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Eu sei que daqui a pouco muita gente entra às 14 horas no trabalho. A gente usou justamente esse horário do almoço para a gente poder ter uma perspectiva de encontro, né? Lembrando que a gente está disponível no Neuma, seja bem-vinda. Neuma, pode falar, abre o microfone, por gentileza. A gente não está te ouvindo, Neuma. Agora sim. Olá, boa tarde.
Eu sou enfermeira Nelma, na condição de coordenadora atualmente pela SPDM Paz, aqui em Praia Grande. Vocês estão me ouvindo? Seja bem-vindo, está. Como foi dito aí que vocês fazem um atendimento, né, de 3 a 5 pessoas, eu gostaria de saber se vocês fazem esse atendimento também estendendo, assim, tipo a Érica, que está na Bahia, que vocês fazem esse atendimento aqui para a Baixada Santista também, ainda que online. Você acabou de dizer que é da SPDM, né? Sim. Então, o nosso foco, assim, nosso compromisso de extensão, né? Nosso compromisso ético é com o Hospital São Paulo e a SPDM. Se você quiser, a gente entra em contato com você, a gente pode fazer uma conversa mais singularizada com você em outro horário. Tem aquele e-mail que está disponível. Por gentileza, se você tiver interesse de compor com o seu equipamento essa escuta humanizada, entre em contato pelo e-mail, que a gente vai agendar um horário, ou a nossa reunião coletiva. Toda quinta-feira a gente tem reunião coletiva às 17 horas. Seria um bom lugar para você conhecer a equipe como um todo, né? O trabalho como um todo, e aí a gente dá uma atenção singularizada para você, inclusive um dos motivos dessa palestra é justamente a gente apresentar para vários gestores que têm interesse, né? E feliz de você estar interessada e estamos à disposição. É só anotar aquele e-mail e a gente vai conversando, agendar uma reunião. A reunião é toda quinta-feira às 20 horas. Não, a reunião é toda sexta-feira às 17. Ah, tá. Desculpa. Eu anotei, sim, um endereço de e-mail e com certeza entrarei em contato. Aí você entra em contato, a gente acha interessante, a gente tem usado o momento da reunião para apresentar o grupo como um todo, entendeu? Para vocês reconhecer e ser reconhecida no grupo, né? Porque, de certa forma, você vai estar também participando, né? Enfim, ok, obrigada, viu? Seja bem-vinda, Nelma. Mais alguma fala, pessoal? Muito feliz em nome do nosso grupo, esse nosso encontro. Né? Até no sentido de horizonte, tá, gente? A gente, a partir de outubro, vai fazer encontro de estudos de sexualidade, tá? Está acabando o encontro de estudos humanistas, vamos estudar o texto Junk do Paul Preciado, um filósofo trans extraordinário espanhol, tá? No momento a gente está acabando na etapa do grupo de estudos humanistas. Inscrevam-se no Lançado no Mundo, que lá vocês podem ter acesso a 50 vídeos sobre a pandemia e sobre os livros que a gente tem estudado, né? A gente tem feito um grupo de estudos, que é um projeto extensionista da Unifesp, abrimos 100 vagas. Atualmente, vivenciando o grupo, a gente tem em torno de 50 pessoas, tá? Estamos finalizando uma etapa, vamos abrir em outubro o encontro de estudos de sexualidade, e para o ano que vem a gente retorna com o encontro de estudos humanistas, estudando Ser e Tempo do Heidegger e Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt. Tá? Questões, pessoal? Mais alguém quer se apresentar? Mais alguém quer compartilhar uma percepção? O que sentiu dessa nossa jornada de hoje? Está aqui também para ter um retorno de vocês, para a gente aprimorar nosso trabalho. Mais alguém? Senão a gente vai encaminhar para a finalização, tá? Agradeço a presença de todos, todas e todes. É uma satisfação estar com vocês. É nessa artesania de grão em grão que a gente vai criando a nossa textura. Estamos montando toda uma estrutura para uma grande etapa de renovação desse projeto. Repito que temos esse projeto piloto oficial da extensão até dezembro. Estamos muito motivados para abrir para 2022 também, tá? Thiago compartilhou um link ali. Link do YouTube. Obrigado, Thiago. Se inscrevam-se. Continuemos nossa jornada. Vou encerrar a gravação agora. Muito obrigado a todas e todos pela presença. Continuemos nossa jornada. Quem quiser conversar mais um pouco, a gente vai ter uns minutinhos depois do fim da gravação, tá? Essa gravação vai estar disponível no Lançado no Mundo entre hoje e amanhã, tá? Grande abraço. Obrigado.